Olá, pessoal, tudo bem? Professor Leandro Cordioli. Dando seguimento naquele estudo que nós estamos fazendo a respeito da obra aristotélica, que nós começamos fazendo uma trilogia a respeito da Ética Nicômaco, hoje eu convidei os professores Bruno, Pedro e Fábio Machado para gravarmos a respeito da política de Aristóteles. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar dos livros 1 e 2, explorando os conceitos de política, ciência política, constituição e outros. No segundo episódio, nós vamos falar a respeito dos livros 3 a 6, nos quais nós vamos ver as modalidades de regime político, o conceito de cidadão e de cidade. E, finalmente, no livro 7º e no livro 8º da Política de Aristóteles, nós vamos explorar quais são os melhores e os piores regimes e a demagogia. Os professores, eles mantêm um projeto muito interessante, que é a Academia Brasileira de Direito e Política. Você pode encontrar links para a Academia Brasileira de Direito e Política aqui na descrição do vídeo. Eles têm tanto uma página no Instagram quanto uma página no YouTube. Gostaria também de aproveitar e lembrar que nós estamos com essa parceria com a livraria A Página, que cede esse lugar muito agradável diante de todo esse acervo de livros que está situado aqui no Shopping Praia de Belas, no 3º andar. Existem muitos livros de filosofia e de direito, inclusive. Então, professores, eu gostaria de ver com vocês, primeiro, se vocês quiserem dar alguma palavra inicial, né, se apresentarem. Professor Bruno, professor Pedro, Fábio. Então, prazer estar contigo, Leandro. Né, te agradecemos pelo convite. Eu que agradeço tratando vocês. De Aristóteles. Nós temos Aristóteles como uma referência porque nós três aqui somos pessoas que têm a compreensão de que a tradição do constitucionalismo é muito importante, precisa ser preservada, está em perigo, e nós entendemos que é uma tradição que começa na filosofia política clássica, começa com Platão e Aristóteles. Então a oportunidade de nós estarmos aqui tratando dessa tradição político-filosófica é algo que nós entendemos que tem a maior relevância ainda hoje, né? Então a proposição até que nós tínhamos feito era falar de Aristóteles, mas trazendo Aristóteles para a atualidade, né? Então, nós queríamos explorar um pouco aqui a atualidade do pensamento de Aristóteles, que nós entendemos que é total, né? Eu acho que, inclusive, esse é o projeto da filosofia, né? Uma coisa é estudar a história da filosofia e outra coisa é fazer filosofia. Então, eu acho que e eu considero Aristóteles e as categorias, ou melhor dizendo, as categorias políticas aristotélicas, assim, muito úteis para explicar a realidade política ainda nos dias de hoje. Então, eu estou de comum acordo e acho que não faz sentido só estudar para quem realmente é um filósofo, realmente está preocupado verdadeiramente com a filosofia, estudar a história da filosofia. É muito mais interessante estudar a prática ou o uso, ou melhor, como essa filosofia, ainda desenvolvida na antiguidade grega, ainda nos dias de hoje pode nos ajudar a compreender e a melhorar o nosso mundo, as nossas práticas políticas e jurídicas. Pedro, e tu teria alguma consideração inicial para colocar? Bom, primeiro agradecer também em meu nome, né, Leandro? É sempre um prazer estar contigo e, enfim, o teu projeto é muito interessante, é uma felicidade participar. Eu assisti também alguns episódios já que tu fizeste e são muito enriquecedores, né? Além do que a maioria, grande parte dos interlocutores também são professores nossos, são pessoas queridas pelos quais nós temos afeto intelectual e também amizade, né, pessoal, e, portanto, é um prazer estar aqui. Tá? Eu acho que a atualidade do Aristóteles, ela passa, antes de tudo, pela preocupação de que a política ocupa um local inexorável, né, um locus inexorável na vida da comunidade. Então, aquelas questões mais difíceis, os desacordos morais que eventualmente nós possuímos, principalmente em sociedades modernas, complexas, eles inevitavelmente têm que passar por uma deliberação e uma decisão política, precisamente porque vivemos juntos, né? Eu acho que não há filósofo que tenha explorado melhor, de maneira mais consistente, que tenha dado um legado mais profundo, né, para a compreensão desses problemas na filosofia do que o Aristóteles. Tá? A inexorabilidade da dimensão da política, fundada numa antropologia humana relacional, né, simplesmente nos deixa com muita clareza
a ideia de que os nossos problemas em conjunto, os problemas que nós temos em conjunto não podem ser resolvidos de outra forma, senão pela política. E hoje, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode eventualmente ir tratando, né? Me parece que nós perdemos um pouco essa dimensão. Pela tecnocracia ou burocracia judicial, né? Nós perdemos um pouco isso, como se nós pudéssemos resolver esses problemas públicos ou problemas da nossa ordem, do justo na nossa comunidade, né? De qual é o justo na comunidade, como se nós pudéssemos resolver isso sem recorrer à política, recorrendo à técnica, recorrendo a uma certa burocracia. Então, esse é o meu principal foco de interesse quando eu volto sempre a Aristóteles e tento lê-lo, né? Recuperar essa compreensão muito arraigada na política, na dimensão do político, né, Bruno? Perfeito. Cara, maravilhoso. Tu colocou, eu concordo 100% contigo. Já vi falarem de Platão do tipo, né? A filosofia nada mais é do que uma nota de rodapé na obra de Platão. Mas em termos de política, eu tendo a concordar mais contigo que a filosofia política é uma nota de rodapé na obra do Aristóteles. Se você vai pegar, por exemplo, John Rawls, que é um liberal e faz uma teoria política liberal, cara, é praticamente um recorte do liberalismo político de Aristóteles. Inclusive, por exemplo, nos trabalhos iniciais dele, ele fala em timocracia, que é um conceito, né, uma espécie de democracia, mas a democracia dos proprietários ou da honorabilidade, que é pensada da obra do Aristóteles, por exemplo, na Ética Nicômaco, sabe? Então, ele tem muitos... Por exemplo, ele fala em educação cívica, além da formação pelas instituições, que são todos conceitos do Aristóteles. Eu que estudo bastante Finis, que nem tu sabe, vejo que às vezes ele é muito mais aristotélico do que o próprio Finis, sabe? Isso é bem curioso, porque ele tem alguns, por exemplo, a questão da educação cívica e a questão da educação pela lei, a formação do cidadão através das instituições e da educação cívica, é um tema aristotélico clássico da paideia, mas que o Finis não adere, assim, 100%, então, ou não adere, né? Então, e, por exemplo, o Rawls adere. Então, eu concordo contigo e acho que isso complementa o que o Fábio colocou em termos de ser a atualidade da teoria do Aristóteles. Claro que a gente deve pegar algo que é lá no começo da democracia e desses estudos e adaptar para os dias de hoje, não é trazer direto e fazer rodar aqui no Brasil nos dias de hoje. Mas as categorias e os conceitos eu acho que são fundamentais. E você, o que teria para nos trazer, Bruno? Bom dia, Leandro, Pedro, Fábio. Prazer estar aqui com vocês de novo, né? Com esses dois amigos aqui a gente já tem alguma estrada, mas contigo mais de sala de aula e de debates, né? Dentro de alguns eventos. De alguns eventos, exatamente. Então, um prazer, Leandro, estar aqui contigo e esse trabalho que tu tem feito há muitos anos já, né? A gente acompanha. Então, divulgando a filosofia política, a filosofia do direito, né? Nesses meios todos. Isso é muito importante porque desmistifica um pouco do que a gente faz, né? A gente precisa fazer com que os nossos formandos, né? Os nossos acadêmicos, nossos advogados, juízes, também enxerguem o aspecto, a dimensão de ser jurista, né? Nós não somos só advogados ou operadores do direito, né? Nós pensamos o direito, pensamos a sociedade, e acho que nisso o Aristóteles tem muito, não só do que o Pedro falava, né? Desse resgate do âmbito da inexorabilidade da política, mas esse aspecto que tu levantas, falando de Finis e Rawls. O Aristóteles é responsável por uma influência terminológica, né, na filosofia política ocidental fantástica. Então, ele nivela o nosso vocabulário, né? E isso é muito importante porque o que a filosofia do direito contemporânea tem feito muitas vezes, e que a gente é crítico, é fazer com que esses conceitos se percam. Né? Esses conceitos estão misturados. Hoje a gente não sabe mais a diferença entre direito e política. Nem né? Democracia. Exato. Pra cada democracia é uma coisa diferente. Então, e nem tirania, nem até todos os conceitos, todos os conceitos da filosofia política clássica e que o Aristóteles no seu realismo e no seu na sua terminologia, né, no seu rigor de vocabulário traz para a gente, é algo que a gente precisa resgatar, porque isso é necessário para que a gente se comunique.
É para que a gente verdade. converse, para que a gente tenha clareza dos fenômenos que estão acontecendo. A ideia de Constituição, né, Bruno? Mesmo, Cada um claro. tem uma ideia de Constituição, Claro. uma noção. Exato. Esse seria um ponto já para a gente abordar, mas só me dá um minutinho só para... Eu concordo contigo, assim, e é perfeito o que tu falou, eu nunca tinha pensado a respeito, mas o que eu vejo, por exemplo, hoje é o anti-espantalho. Tu pode criar um espantalho e ficar batendo dele, né, numa argumentação. Sim. Mas o anti-espantalho é democracia. Tudo que tu quer de bom, tu bota no conceito de democracia e tu diz, é democracia. E ninguém pode falar contra. O cara fica isento de críticas, né? Fica protegido das críticas. Mas isso ratifica o que tu está falando. De fato, retornar à precisão desses conceitos e adequar a linguagem, isso possibilita que a gente tenha um diálogo e de fato, um diálogo racional a respeito desses conceitos, apresentando os benefícios e os problemas que cada um desses regimes políticos e que a própria sociedade política deve enfrentar. E me permite acrescentar não só clareza dos conceitos, mas clareza da nossa própria identidade, né? Perfeito. Enquanto comunidade, enquanto comunidade perfeito. política. Então, se eu tenho clareza de que eu vivo num regime democrático moderno, bom, isso significa algo, né? Então, esse faz parte perfeito. dessa identificação de quem nós somos, né? Enquanto comunidade política. Sim, a clareza vai se dar através da linguagem, a precisão da linguagem dá uma clareza a respeito do mundo, da nossa visão a respeito do mundo. Perfeito. Aproveitando então, Pedro, exatamente como é que tem uma questão que eu gostaria de começar assim, talvez, são duas questões fundamentais. A gente pode tratar de uma e de outra, né? Porque o que é política, afinal de contas, né? E segundo, acho que um dos objetos, todos nós lemos a Política de Aristóteles, um dos objetos fundamentais é a Constituição. Da ciência política, ela vai estudar vários aspectos da política, mas um dos objetos fundamentais para Aristóteles é a Constituição, e até poderia dizer a disposição das instituições dentro de uma comunidade política. Mas o que vocês consideram política? A política primeiro vem depois da ética Nicômaco, né? O Aristóteles encerra a ética Nicômaco dizendo temos que começar um estudo da política. Então, o que é essa política? Política é troca de favores, tipo o que a gente vê hoje no Congresso Nacional, né? Ou censura. Hoje em dia, política parece ser censura, né? É tipo a imposição de uma facção sobre a outra através de um filtro. O que é política, afinal de contas? Isso que o Aristóteles estuda, apresentando, né, assim, as patologias e a saúde de algo que é, para o Aristóteles, naturalmente humano, uma dimensão da existência humana, né? Alguém gostaria de começar a responder? O que é política? Tem aquilo que Aristóteles diz e tem a ideia que extraída de tudo que ele diz, pode ter maior relevância para nós hoje. E eu vou dizer algo muito simples, mas como disse o Bruno, né, tem coisas que precisam ter o seu sentido resgatado, né, porque há toda uma confusão e, como tu disseste, os conceitos eles começam a ser usados de qualquer maneira para legitimar todo tipo de discurso, para qualquer tipo de prática. Então, dizer as coisas com simplicidade, de maneira a trazer maior inteligibilidade para o que está acontecendo para o nosso contexto é muito importante, né? Então, talvez a gente possa dizer simplesmente assim que a política diz respeito ao modo como cidadãos livres e iguais dispõem acerca da sua vida comum, né? É uma ideia muito simples, me parece, assim, mas a política diz respeito a como nós, cidadãos livres e iguais, né, dispomos acerca do que é comum a nós. Tá, eu tenho... Desculpa. E isso é da maior relevância, Leandro, porque assim, existe uma tendência que se apresenta sempre, que é a tendência que tu acabaste de mencionar, de uma parte da comunidade se apropriar do poder, tomar os mecanismos que há para exercício do governo e passar, né, e não é raro isso acontecer, a governar em favor de uma parte da comunidade, governar para a realização dos interesses de uma parte da comunidade, e a gente vê isso, de certa forma, acontecendo, né, conosco. Nós vemos que as pessoas estão sendo desalojadas, né, do seu espaço na política, no poder. Então, assim, cada vez mais as pessoas sentem que a política acontece à revelia da participação da grande parte da população, né? Outro dia eu escrevi um pequeno artigo e eu disse o seguinte, qualquer que seja o melhor regime, e a gente sabe que para Aristóteles o melhor regime depende do contexto, do material humano e de uma série de circunstâncias, né?
o melhor regime possível ou praticável, por mais que ele seja medido por um standard que é independente das circunstâncias, o melhor regime praticável é sempre contextualizado, né? Eu dizer o seguinte, qualquer que seja o regime, para ele ser bom, alguma dose de democracia tem que haver, né? Algum tipo de participação dos cidadãos na condução das coisas comuns, na deliberação, ainda que indiretamente, mediante representantes, tem que haver. Porque senão nós deixamos de ser uma comunidade de cidadãos livres e iguais, né? Não é possível que nós sejamos uma comunidade de cidadãos livres e iguais se nós não temos mais nenhuma participação na decisão daquilo que é comum a todos nós, né? Então, me parece algo que vem já de Platão, que com Aristóteles, digamos assim, acaba sendo transmitido, né, para a tradição, e que nós precisamos, não diria nem recuperar, mas assim, tentar manter vivo, né? Essa ideia da política como sendo um espaço comum em que nós, cidadãos, tratamos juntos daquelas coisas que são nossas, né? O Pedro destaca muito isso, né? A gente tem falado sobre isso nos nossos eventos, nas coisas que a gente tem feito, né? Da necessidade de preservar o espaço da política como um espaço em que nós decidimos juntos as coisas, né? De maneira que nós não tenhamos essa percepção que é muito deletéria da política e do nosso bem comum, de que tem alguém decidindo tudo por nós. Sim. A revelia de nós mesmos. Eu até acho que a tua segunda parte temperou um pouco do que eu teria a objeção da tua primeira parte diante da obra do Aristóteles, e eu concordo com o recorte do Aristóteles de política ser um pouco maior. Eu conversei com uma colega lá da PUC, ela está fazendo o doutorado dela, inclusive esteve em Cambridge agora esse ano, já pela segunda vez, está estudando a Constituição inglesa. E o curioso é quando você fala em livres e iguais, na Inglaterra as pessoas não são iguais, na verdade, né? Existe a realeza, existe a nobreza, existe os cidadãos. Então, mas como você colocou, eu acho que fica mais temperado no sentido do que, e existe às vezes legislações próprias para a realeza, para a aristocracia lá, né, para a nobreza e para a plebe, né? Sim, mas os commons têm o seu lugar no parlamento, Cada por exemplo, vez maior. Ou seja, todos são cidadãos de certa forma participando de um Sim. empreendimento comum. Sim. Não há uma parte da comunidade totalmente alijada, né? Porque aí nós E todos nós teríamos... contam para a finalidade da comunidade, Claro. para o bem comum. Claro, nessa Talvez medida não há uma participem certa igualdade. do poder, sim, todos contam, igualmente. E a agora finalidade da participação. política, né? Claro. O alcance do bem comum. Isso. A felicidade da cidade. Porque, em parte, a felicidade da cidade é a felicidade dos indivíduos. Perfeito. O bem da cidade, enfim, Agora importa já para o bem foi individual. nós já vamos explorar isso aí, já que é o ponto, né? O que é o bem comum? Porque o Aristóteles ele usa duas palavras em grego, eu não me lembro exatamente, mas uma é o bem comum, ágaton, alguma coisa, agora não me lembro, mas tem uma outra que é a mais comum que ele usa, que é o interesse comum. Porque na maior parte das comunidades políticas, você não alcança o bem verdadeiro dos cidadãos, que aí seria uma vida virtuosa e o desenvolvimento da teoria, né? Que o cara pudesse... Mas pelo menos os interesses comuns e uma certa paz, né? Entre as facções que integram a cidade, é um objetivo, e estabilidade do regime, é um objetivo que tu colocou muito bem. Tem uma medida top dos regimes, mas às vezes você não tem condições materiais para fazer, nem condições circunstanciais para realizar. Então, o que dá para fazer aqui melhor, eu acho que todos os brasileiros concordariam que um Brasil não faccioso, que nem os dias de hoje, seria melhor do que um Brasil faccioso, que nem a gente... tipo assim, hoje em dia, importa mais quem fala a ideia do que a ideia, né? Porque dependendo de que boca vem, você acha ela boa ou acha ela ruim. Porque tu tá olhando para a pessoa, não para o argumento, né? O que para nós, da filosofia, é um negócio horrível, né? Mas... por favor. Posso intervir um pouquinho? Porque eu acho que esse tema, Fábio, enfim, é o tema que eu tenho estudado recentemente, até o fim do ano deve sair o meu livro aí, da minha tese, porque essa é a tradição republicana do Aristóteles, né? A ideia de politeia, né? Que a gente traduz por Constituição, traduz por República, né? Por regime, enfim, né? Mesmo por democracia, em alguns aspectos, pode ser traduzido. Então, isso que a gente traz dos cidadãos livres e iguais vivendo na mesma comunidade é a ideia do regime misto, né? O exemplo que vocês deram é esse, é a Inglaterra, né? Então, como nós podemos montar um arranjo institucional onde a vida dos
livres e iguais seja possível, onde o convívio dos cidadãos livres e iguais seja possível. E esse era o problema. Esse é o problema desse livro aqui, né? Da política de Aristóteles. Como montar este regime? Segue sendo, exatamente. É o problema perene da filosofia política. Exato. Então, o que né, eu sempre gosto de dizer isso porque, às vezes, quem pega o texto, dependendo da tradução, e o Bobbio fala isso naquele livrinho dele sobre os regimes, né? Ele diz, olha, para o leitor chega a ser curioso que a mesma expressão usada para os 6 tipos, né? Dos 6 tipos tem um que é politeia. Então, politeia são 6, né? Mas tem um que é o caso central. Então, ele usa a mesma palavra, né? Por que ele usa a mesma palavra? Porque aquele é justamente o caso central dos regimes, né? Então, quando a gente pergunta assim, qual que é o melhor regime para Aristóteles? Quem faz uma leitura rápida vê lá que a monarquia está em primeiro lugar. Mas quem lê o livro inteiro, no realismo de Aristóteles, vai enxergar que, na verdade, o que ele está dizendo é, olha, nós precisamos, na verdade, um arranjo de vários regimes, de vários humores, né, de várias facções, como tu usaste, onde seja possível esse convívio comum. Isso é a politeia, né? Isso é o regime político, isso é a Constituição, certo? Então, é interessante enxergar isso, porque para nós, essa expressão vem como república, né? Essa é uma tradição republicana, tanto que o Montesquieu, ao falar da monarquia britânica, na verdade, está falando de uma república, né? De uma estrutura republicana. Exatamente. Então, quando a gente usa essa... Talvez a melhor palavra para a gente limpar um pouco o vocabulário, né? Como a gente falava no começo, é tentar resgatar um pouco dessa ideia de república, porque também é o que o Cícero faz, né? O que os romanos fazem na esteira dessa tradição da filosofia política grega, né? E me parece que acho que esse é um dos nossos desafios, entender a política como o espaço dos livres e iguais, mas também como o espaço onde os diferentes facções, os diferentes humores podem estar arranjados de uma forma que o convívio seja possível. Cara, perfeito. E só para dar um fechamento, e depois vocês podem seguir, inclusive, fechando, eu acho que aqui a gente já pode, e vocês podem concluir, ter elementos para dizer o que é política e o que é uma Constituição. Se vocês quiserem seguir, para a gente ter o conceito fechado para quem nos assiste, compreender essas ideias que eu acho que já foram tratadas aqui, talvez até o bem comum. Acho que tudo isso pressupõe uma ideia, acho que tudo isso pressupõe a ideia de bem comum. A ideia de que nós, antes de tudo, uma comunidade tem, né, naturalmente algo em comum e que os problemas dessa comunidade precisam ser resolvidos dentro dessa comunidade. Então, eu estou até escrevendo um artigo agora, cujo título provisório é que Constituição é a nossa. Tá? Porque me parece que as ideias que nós temos de Constituição atualmente, as ideias vigentes, né, mais assentadas, talvez até hegemônicas, sobre o sentido de Constituição, ele nos leva a uma situação em que qualquer Constituição poderia ser a nossa. Uma Constituição estrangeira poderia ser a nossa. Me impressionou muito no debate ontem do Biden com o Trump, que muitas daquelas questões e muito da gramática, parece que o debate é o mesmo. O debate aqui em qualquer lugar do mundo. Né? Então, me parece que nós estamos, em larga medida, perdendo o contato com a ideia de que o justo, uma parte do justo, que é o justo político, né, ele se dá necessariamente dentro da comunidade. Então, a Constituição tem a ver com isso, com o tipo de regime que eu organizo dentro dessa comunidade. Né? Tem a ver com a pergunta sobre o melhor regime e tem a ver com uma... Tem duas, me parece pelo menos, que há duas formas de compreensão dentro do Aristóteles, né? A Constituição como descrição, ou seja, lá na Constituição dos atenienses, ele está fazendo uma descrição dos regimes. Né? Sim, mas esse regime não é só institucional, né? Não, tem todo o caráter do povo, tem todas uma as práticas, os hábitos. Isso é fundamental. Okay. O regime é o modo de vida daquele povo, o modo de vida daquela comunidade. E o direito deve, de alguma forma, buscar legitimidade no modo de vida daquela comunidade para que ele seja um direito da comunidade. Até mais, né? Porque ele fala, por exemplo, em pradarias vai ter cavalaria e isso favorece a aristocracia. Então tem aquele negócio do nomos da terra, né? Dependendo do lugar, você vai constituir, você vai ter um espírito de um povo, um ethos, né? E desse ethos, aquele povo vai ser mais suscetível a um tipo de regime ou não, tipo nas montanhas, nas pradarias. Aí você vai ter
lugares que vão ser mais democráticos, lugares mais aristocráticos ou oligárquicos, né? Então, isso vai ser o ethos. O que não quer dizer, e o ideal é que as coisas se ponham numa maneira pacífica representando esse ethos, mas não quer dizer que você não possa melhorar, porque pode ter lugares que são suscetíveis, por exemplo, à demagogia. Claro. E aí não quer dizer que você não queira... A pergunta pelo melhor regime está sempre presente. Isso, não é Pergunta normativo normativa. também. Isso. Tipo assim, a gente pode sair dessa situação ruim e ir para uma melhor, né? E como fazer isso, aonde a gente chega. Mas é o melhor regime, perdão, Leandro, é o melhor regime para a comunidade. Sim. Aquela comunidade. É o Sim. melhor regime para a Aquela comunidade. comunidade, Me parece sim. que é um método, né, uma forma de compreender o problema absolutamente estranha Te prometo- à nossa forma atual. Sim, eu te prometo tratar disso agora no segundo, Por o Aristóteles aborda exatamente esse teu argumento, e o Fábio colocou também no começo do livro 4. A gente pode começar, inclusive, falando isso, É uma boa. da política. Mas o que eu ia colocar para vocês, eu acho que já tem elementos aqui para fechar. O que é política, né? Me parece que a política é exatamente o estudo. Primeiro, ele começa como você colocou, né? Os homens se unem em função de um bem comum. É que nem todo homem, tudo busca um bem, né? Então, na ética, e aqui o homem se une em comunidade política em função do bem comum. E aí ele começa a discutir, o que é esse bem comum? É a sobrevivência ou é algo além da sobrevivência? Eu acho que é importante a gente conectar toda a discussão do justo político da ética nicômico com a política. Por né? favor. Porque aqui o que ele está fazendo é justamente explicar como funciona o justo político. É verdade. Então, a gente às vezes, quando lê a ética nicômica, fica lá nos tipos de justiça e tal, e acaba deixando um pouquinho de lado essa passagem que é curtinha sobre o justo político. Ela é curtinha porque tem todo um outro livro para discutir, né? Então, a política, Leandro, se eu pudesse assim, né, arriscar aqui conosco uma resposta, a política é a definição do justo político. Tá? É a concretização do justo político que está lá na ética nicômica. Tá? Então, esse é o objeto da política. Né? Como nossa comunidade vive de modo justo, como nossos cidadãos, que são livres e iguais, convivem de modo comum em busca da sua felicidade, né? Em busca da felicidade individual, mas também dessa felicidade que é o ethos, né? Que é a identidade de um povo, que é a identidade de uma comunidade, que são os seus valores e assim por diante. Né? Então essa é a conexão, me parece, que da justiça com a política, né? É uma justiça concreta. Eu concordo contigo, acrescentaria alguns elementos, tipo, ele também estuda na ciência política também quais os materiais disponíveis e o que é o que a gente estava falando, qual o povo você tem, qual o ethos desse povo, qual é o território que você tem. Inclusive depois lá no 7 ele vai falar qual é o território mínimo, o caráter dos cidadãos. Máximo, o caráter dos cidadãos, né? Então isso, ele vai estudar isso também. E ele vai estudar exatamente, se a gente pudesse definir Constituição, e acrescentem ou critiquem, se tiverem, né, alguma coisa a acrescentar ou criticar. Mas me parece que o conceito de Constituição em Aristóteles não é uma... Hoje em dia, quando se fala com um estudante de direito, Constituição, ele imagina um texto escrito, né? Encadernado com a bandeira do Brasil. Não, o cara já é o que vem na mente. Mas, na verdade, a Constituição diante desses elementos materiais, diante do que é melhor, porque tem um caráter normativo, descritivo, normativo, olha, é isso que nós temos, mas nós podemos melhorar nisso ou naquilo, devemos evitar isso, devemos buscar melhorar aquilo, né? Então, tem um caráter prescritivo também, o estudo da política, assim como o estudo da ética. Ninguém estuda ética, diz o Aristóteles, teoricamente, ou deveria estudar ética teoricamente, mas para se tornar melhor, assim como a política, você deve estudar para melhorar a sua comunidade política, então é um caráter normativo. Além disso, ele também vai estudar a disposição das instituições para garantir, primeiro, ele vai estudar as patologias, também diferente do Maquiavel, que estuda só a patologia, né? E como o sistema patológico consegue se manter e se impor, mas ele vai estudar as patologias, mas fundamentalmente os bons e saudáveis regimes para garantir os bens dos cidadãos que integram aquele regime. Então, é a disposição institucional, né? Então, também é objeto da política o estudo constitucional tomando aqui o conceito constitucional como a organização ou a disposição das instituições de poder a fim de viabilizar a busca do bem comum, né, o bem de cada um dos cidadãos que integram, o bem verdadeiro de cada um dos cidadãos que integram aquela comunidade política. Se isso não for possível, pelo menos os interesses comuns a fim de que haja
a paz e o convívio harmônico? Teriam alguma consideração? Eu acho assim que, sobre a tua pergunta, o que é a Constituição, né? Isso, perfeito. Eu acho que é fundamental, assim, para quem talvez ainda não tenha muita afinidade com a política de Aristóteles, que Aristóteles está falando da política, mas no plano filosófico. Então, por que se trata de uma filosofia política? Porque Platão, Aristóteles, enfim, e é por isso que a filosofia nasce na Grécia, né, se rompe com aquela compactação, com a ideia de que a ordem da sociedade é apenas um reflexo da ordem do cosmos. Né? O filósofo, ele é aquele sujeito que, de certa forma, consegue transcender a realidade histórica, né, e alcançar algum padrão ou medida pelo qual ele consegue se voltar para a realidade histórica com olhos críticos. Tá? E Aristóteles está fazendo filosofia política. Então existe em Aristóteles a Constituição verdadeira, a mesma coisa que em Platão. Tá? Mas a grande virtude da filosofia política de Aristóteles é que, embora haja esse padrão ou medida, a Constituição verdadeira, Aristóteles está preocupado em saber quais são as várias maneiras como os regimes de várias comunidades políticas podem se aproximar dessa Constituição verdadeira. E ele diz, como a gente já salientou aqui, né, que existem muitas constituições que podem ser boas na medida em que se aproximam, e há outras muitas que não são nada boas porque se afastam desse padrão ou medida. Né? O Bruno falou da Politeia, né, que Aristóteles não apresenta como o melhor regime, mas como o melhor regime possível para a maior parte das comunidades políticas, considerando todos os nossos problemas, os nossos vícios, as questões de caráter econômico, enfim, aquelas dificuldades que naturalmente existem em todos os lugares. Tá? Então, assim, e há uma grande divisão aí. A partir dessa ideia de uma Constituição verdadeira, as constituições retas e as desviadas. As retas são aquelas em que o governo se dá em vista do bem comum. E as outras não. As outras são aquelas em que o governo se dá em vista da realização de algum interesse particular ou de parte da comunidade. São regimes despóticos, porque alguém governa em favor de uma parte e não do todo. Tá? Muito bem. Então, em primeiro lugar, uma Constituição em sentido verdadeiro, né, é um regime, ou a estruturação, a ordem de um regime que promove ou que tem em vista o bem comum. Certo? Perfeito. Muito bem. Só que há várias... Escrita ou não escrita, escrita né? ou não. Só que há várias... É a estrutura de fato existente. É um modo de vida né? da comunidade. Exatamente. Só que dentre as constituições verdadeiras, há muitas configurações, há muitos arranjos possíveis diferentes. Tá? E o que diferencia uma da outra? Na minha visão, é a alocação do poder. Tá? Há várias maneiras de alocar o poder numa comunidade política de maneira que o bem comum seja privilegiado em detrimento de interesses sectários, facciosos e assim por diante. Então, acho que a gente pode pensar a Constituição aristotelicamente nesses termos. Né? Uma Constituição em sentido próprio é uma ordenação política da comunidade que tem em vista o bem comum e que aloca o poder de uma certa maneira em função da realização desse bem comum. Perfeito. É de certa forma também, é assim, ó, só acrescentando, porque eu acho que tu botou uma série de elementos que eu não tinha incluído e ficou perfeito o teu conceito. É de certa forma também uma garantia de busca do bem comum, mas de paz, de harmonia interna. Porque quando ele vai dispor a questão dos pobres e dos ricos, né, e vai dos virtuosos, ele vai dispor todas essas múltiplas facções com diversos interesses, a classe média, ele vai tentar compor isso aí para que haja uma harmonia e que não se torne uma guerra, né, um negócio, uma guerra civil, né? Então, isso é uma das finalidades, mas outras finalidades maiores, que nem vocês colocaram, que é a busca do bem comum, que é mais do que a simples paz interna ou proteção contra uma agressão exterior. Né? Embora abranja isso. Isso porque... é uma condição necessária, mas não é suficiente, porque o bem comum envolve muito mais que isso. Eu achei perfeita a tua colocação. E aproveitando, já que a gente está tratando disso, eu acho que ele vai especificar isso um pouquinho mais adiante na política. Como a gente poderia definir cidadãos, né? Porque eu acho que ele vai falar dos cidadãos, é livro 4, eu acho. Não, livro 3. Ou no livro 5, né? Que ele começa dizendo o que é a cidade. É que, como a gente já falou disso, talvez convisse já, como temos tempo, tratar disso, né? Ele vai dizer, o cidadão, quem é o cidadão? Ele vai dizer, esse é um tema extremamente disputado. Tem a questão do nascimento, a questão do território, se nasce no território, ou se é filho de um cidadão, mas vai dizer assim, o caso central, já que vocês colocaram, né, da cidadania, é exatamente o caso central da politeia, eu acho. Que é o cara que é
capaz de ser governado e de governar. Ou seja, numa realeza, quem governa é o rei para o bem comum. Mas os cidadãos, ou melhor, os súditos não governam, não participam do governo. Numa aristocracia ou numa oligarquia, é essa minoria virtuosa ou rica que governa, ou segundo a virtude ou segundo a riqueza, mas não para o bem comum, ou para o bem comum, no caso da aristocracia, mas segundo a riqueza, para os seus interesses, numa oligarquia. E ele vai dizer, pô, na Politeia, os cidadãos livres, né, aqueles que são livres e iguais, são capazes de governar e de serem governados. Então ele passa a definir o cidadão, e que nem você estendeu muito bem, o regime da Politeia para política, ou seja, a ciência que estuda a composição, né, de todos os regimes e essas relações do ser humano em comunidade política em função do bem comum, ele estendeu. Vocês teriam a acrescentar ou criticar e acham que esse sistema, essa definição de cidadania de Aristóteles é válida para os dias de hoje ainda? Olha, se eu puder, Pedro, enquanto estou Claro. uma aguinha aqui, acho que é absolutamente válida, completamente válida, porque essa é justamente a ideia de cidadania que nós temos. E continua sendo o cidadão aquele que é governado e governa ao mesmo tempo. Por isso que é uma comunidade de livres e iguais que ele está referindo na Politeia. São livres e iguais porque estão em relação, né, como o Pedro falava no começo, a justiça, né, todo esse aspecto relacional da política e da ética aristotélica. Né? Então, nós somos cidadãos porque nós estamos em relação com os outros cidadãos no mesmo nível de liberdade e de igualdade. Né? E isso implica que as instituições políticas reflitam essa igualdade e essa liberdade. Então, se existe uma instituição política que não permite que eu participe do governo, então eu estou violando esse nível de igualdade, né, e mesmo de liberdade. Então vejam como todo o debate do liberalismo contemporâneo sobre os conteúdos da liberdade, etc., continua sendo a mesma coisa. Tem uns É a problemas mesma que me conversa, vieram à mente agora. Então, É a mesma coisa. E tem a questão do escravo também, né? Que aqui nesse sentido me parece que é interessante. Não sei se é tão interessante a questão do escravo do ponto de vista da aquisição da propriedade, porque ele distingue isso, Sim. né? Da aquisição da propriedade, do modo da relação com o modo de produção e do escravo natural, que me parece que é exatamente o sujeito que não tem condições nem de governar, nem de ser governado e nem de governar a si mesmo. O Sim, sujeito que não tem condição de governar a si mesmo, ele é uma espécie de escravo nesse sentido. sim. Claro que é um termo que na modernidade se tornou É outra coisa. outra Ele não está coisa. falando da escravidão negra no Brasil. É Não outra tá. coisa. Sem dúvida não tá. Ele é crítico, inclusive, da escravidão por violência. Isso, a escravidão por violência é um outro tema, né? Mas esse tipo de O escravidão... problema, eu vou te dizer, a palavra em grego é doulos, né? E é a mesma palavra que hoje em dia usam para servidão e para dula, que é a que faz o parto na casa das pessoas. Então, não é a mesma coisa que a gente está falando, mesmo em termos de vocabulário. Só que aí traduziram por escravo, é mais ou menos como uma pessoa que integra o âmbito doméstico e fica com aquela pessoa que mora na casa, etc e tal, mas não é da família, mas é quase da família, sabe? Uhum. É assim, ela tem uma relação muito mais familiar do que um empregado assalariado, que tu nem sabe o nome, vamos dizer. Ou do que seria um empregado sem salário. Ou pior, né? Exato. Ela é um membro da família, ela integra a família, mas ao mesmo tempo ela não é filho, não é herdeiro. agregada. Não é... Claro, hoje em se dia... ela não é livre e igual, né? Não Então, é livre portanto, igual. não é cidadão. Isso. Claro. E é um conceito certamente criticável nos dias de hoje, mas não é a mesma coisa, assim, em defesa do Aristóteles, não em defesa da servidão, mas em defesa do Aristóteles, que eu teria a dizer, é que ele está falando de outra coisa, que não é a mesma coisa que o pessoal, quando fala de escravidão, Não, fala, é totalmente inclusive diferente. ele é crítico em relação à escravidão por violência, né? Ele tem isso, ele inclusive nessa escravidão natural que você coloca, ele enxerga uma relação de amizade, porque, na verdade, o cidadão Se que sujeita. tá, e também a gente sabe pelo relato da Constituição dos Atenienses que eles viam a escravidão, por exemplo, que Drácon instituiu em função da dívida, que é aquele negócio, né? Nos momentos históricos que vocês falaram, uma coisa pode parecer boa e ser boa, né? Porque até Drácon, o pessoal respondia perante a sociedade ou perante o credor
com a sua vida por suas dívidas. E Drácula instituiu um regime que diz assim, ó, isso é desumano. Agora vai ser a liberdade da pessoa que vai responder pelas dívidas. E durante um tempo isso funcionou, mas chegou uma hora em que boa parte da cidade era escrava de outra parte da cidade, né? E aí veio o legislador, agora sempre me esqueço, eu acho que era Tilo Platão, né? Que extinguiu essa lei, e aí ele perdoou as dívidas, né? E ele teve que se mudar, eu disse, agora há pouco eu falava isso, teve que tirar férias e ir para o Egito ver as pirâmides, né? Porque no dia seguinte estavam os ricos dizendo, cara, tu me empobreceu, meu patrimônio era em servos, cara. E os pobres dizendo, cara, aonde que nós vamos morar, o que nós vamos comer? Um problema na cidade. Mas acho que esse pode ser um debate, Leandro, para o próximo episódio, mas que é o aspecto econômico, né, dos ricos e pobres. Porque se nós formos olhar o debate do federalista, né, lá com a Revolução de Shays, do perdão das dívidas, toda a revolta contra as cortes no período ali pré-Constituição americana, é exatamente o mesmo, né? Então, a história política, ela tem... Já fica o compromisso, vamos falar no próximo debate. Aliás, essas são as partes da cidade, né? Isso. Então, né, tem a menor parte que é o cidadão, mas tem as facções, né, que é compostas por cidadãos ou não cidadãos. Talvez um terceiro ponto pela provocação do Pedro seria... eu acho que a escravidão hoje em dia, a servidão, certamente é criticável e não entra nos horizontes políticos. Um parênteses só em relação à escravidão, no sentido que eu estava tentando empregar, é no sentido da ausência de governo de si. E, portanto, uma certa incapacidade mas isso de desenvolver plenamente a sua capacidade racional. Ficou claro. Então, por exemplo, que é o que me parece que vai casar com aquela frase que o Aristóteles enuncia, de que o sujeito está ou ele é um selvagem ou ele é um deus se ele não está dentro da comunidade. Então, o indivíduo que não tem o governo de si, ele está fora da comunidade, de certo modo, né? Então, ele também não tem como ser um cidadão, agora, nesse sentido. Para mim ficou claro a tua colocação. Agora eu queria ver um aspecto que eu considero mais polêmico, que é entre um e o outro extremo, entre o cidadão e o escravo, né? Que é o cara tem capacidade de si, mas o cara é um meteco. O próprio Aristóteles, né? Ou seja, o cara é um estrangeiro vivendo em terras estrangeiras. Como é que fica a cidadania, nesse caso, para vocês nos dias de hoje? Porque isso é um problema nos dias de hoje para nós, né? Eu convivi, fui nos refúgios com venezuelanos, assim, né? Eu veio meus alunos para conhecer e a gente fez uma ação assistencial com os refugiados venezuelanos. Mas a gente tem haitiano e tem várias outras. Agora, também esse pessoal do Oriente Médio, né, do Afeganistão e de outros países que em guerra, ou ucranianos que vêm para cá. E eu digo, alguns têm dupla cidadania, ou têm cidadania brasileira também, por descendência, ou outros critérios da nossa Constituição. Mas se o cara não possui cidadania, como é que fica a situação? Como é que vocês acham que ele deve ser recebido na nossa comunidade? O Aristóteles tem uma posição muito clara, né? Ele diz isso é um perigo para a comunidade política e para o ethos. Por isso que as comunidades não devem ser... Um dos argumentos que ele usa é, se a comunidade for muito grande, os metecos vão ficar disfarçados, ninguém vai saber, né? É o que a gente vê, o multiculturalismo em Nova York, por exemplo, na França, né? Ou em Londres, né? Realmente, a coisa cresceu tanto que tu não consegue mais identificar quem é o francês, quem é o inglês e quem é o americano. Porque, em compensação, em comunidades menores, mesmo no interior, você sabe, olha, esse cara aqui é de fora, é um forasteiro, né? Isso tem um aspecto, na atualidade, altamente criticável, né, que é a xenofobia, mas ao mesmo tempo tem um aspecto que é de manutenção do ethos o ethos é a melhor expressão para cá, né, porque o ethos é a base para tudo aqui, para a Constituição, para o conceito de vida boa, de bem comum. Como é que vocês enxergam esse problema? Como lidar com isso? Vai lá, Pedro. Tu estava falando do teu artigo sobre do Trump e o Biden, e aí a gente fugiu, mas essa pergunta Não. Ali é no sentido de que a nossa Constituição poderia ser qualquer uma, dentro de uma certa percepção da Constituição, né? Uma Constituição global, no fundo, o que parece que está se transformando a Constituição brasileira. Mas acho que isso é um debate mais específico, que se conecta com esse, né? Nesse caso, eu diria o seguinte, a diversidade, ela é em princípio, o pluralismo, ele é em princípio positivo. O Aristóteles reconhece isso.
A cidade ela é uma pluralidade. Sim, essa é a crítica que ele faz ao Platão. Isso, ele O diz, Platão está tentando criar uma unidade muito fechada, né? dentro de uma circunstância específica ali, a chave de leitura para compreender isso. Né? Mas o que ele diz é o seguinte: a cidade é uma pluralidade, me parece correto, a cidade é uma pluralidade. Agora, ela é uma pluralidade dentro de certos limites. Tá? Por isso que a contemporânea prescrição irrefreada da diversidade eu acho problemática. Tá? Por quê? Porque não necessariamente quanto mais diversidade vai ser melhor para todas aquelas pessoas que compõem naquele momento aquele território, porque já não estamos falando mais da composição de uma comunidade. Tá? Você pode acabar tendo uma sociedade guetizada, como acontece nessas regiões que você falou. Né? Então, na França, em Nova York, em grandes metrópoles, não há o convívio. Não me parece que esse é o caso do Brasil. Não há uma noção porque o Brasil, porque o Brasil tem uma vocação e uma formação. Se a gente tivesse que descrever a Constituição brasileira no sentido aristotélico, o modo de vida, o regime, talvez tivesse que descrever, né, com base em tantos intérpretes do Brasil, o como é o tipo brasileiro e como ele assimila a diferença, talvez melhor do que outros. Agora, em alguma medida, isso pode ter um limite. Por exemplo, num estado francês, né, ou num estado ocidental qualquer, você receber de maneira muito intensa, do ponto de vista quantitativo e qualitativo, uma cultura que, por exemplo, é completamente avessa à liberdade e à dignidade das mulheres, é profundamente incompatível com a cultura ocidental, que já reconhece há bastante tempo a dignidade intrínseca da mulher, o papel da mulher na cidadania, a igualdade, etc., ao contrário de um outro tipo de comunidade em que a mulher ela é um elemento daquela sociedade, mas ela não tem uma dignidade intrínseca, principalmente no espaço público. Sim. Então, aqui o choque me parece profundo, e aí não há uma comunidade. Tá? A ideia do multiculturalismo me parece que não promove a comunidade. Do pluralismo, sim. Existe dentro dessa discussão doutrinária uma distinção entre multiculturalismo e pluralismo. O pluralismo seria interessante, mas o multiculturalismo ele é, em certa medida, a prescrição da diversidade. Não é o reconhecimento de que a diversidade ela é um elemento interessante e positivo, tá? De cidadãos livres e iguais. E se vem o estrangeiro, você consegue assimilar o estrangeiro dentro da sua cultura. A diversidade virou o telos da comunidade. Virou o telos da comunidade. Já não o bem comum. Perfeito. Já não o bem comum. Absorvendo, inclusive, o intolerante. O intolerante, como ele veio de fora, ele tem que ser tolerado. Tolerado num nível. E aí, claro, dependendo da quantidade de intolerantes, dependendo da força daquela cultura, dependendo da fragilidade da minha cultura, nós podemos simplesmente perder o que de mais valioso há na nossa comunidade, nos desintegrarmos em nome de um ideal abstrato, né? Abstrato. Perfeito. Só para já, eventualmente, provocar o prosseguimento da conversa, né? Tu falaste da realeza, né? Em que alguém governa. Aristóteles deixa muito claro, creio eu, que a Constituição verdadeira é uma Constituição em que o bom cidadão equivale ao homem bom. Tá? Então, todos nós somos virtuosos, certo? E um regime como o que tu mencionaste há pouco, em que alguém governa e os outros são apenas governados, talvez só fizesse sentido se houvesse na comunidade alguém de transcendente virtude, ou seja, alguém tão bom e tão melhor que os outros, e que os outros fossem capazes de reconhecer como alguém tão melhor que fizesse todo sentido e todos aceitassem que aquele governasse os demais, tá? Mas todos os regimes que podem inconcretamente existir, que Aristóteles considera bons, retos, são regimes em que a lei governa. E ele diz, acho que é no início do livro 4, que é o tema do nosso próximo debate, que o governo apropriado para cidadãos livres e iguais é o governo das leis. Isso nos joga para um problema que é atualíssimo, que é o problema do que nós hoje chamamos do que é um Estado de Direito. Né? Perfeito. O que é ser governado pelas leis e não estar sujeito ao arbítrio dos outros? Esse é um tema interessante. Bruno, uma última palavra rápida para o pessoal que nos assiste. Assista ao próximo episódio. Pronto. Perfeito, vai estar maravilhoso.
Pedro, para encerrar. Não, eu acho que o Fábio fez um link perfeito com o próximo episódio. Vamos para o próximo. Então, pessoal, estou ansioso pelo segundo episódio dessa série de 3 vídeos a respeito da política de Aristóteles. Um grande abraço e uma boa semana. São os votos do professor Leandro Cordioli.